Aqui está o nó ali que se forma na videira, né? Que forma aumenta ali o tamanho por causa das podas que devem ser feitas na formação de guiot, né, que é a formação de vinho na Europa, né, que é uma vara e 2 esporões. Você pode ver aqui as varas, né, e sempre podado ali. E essa podridão entrava dentro, né, porque não tem nenhum respeito de fluxo de seiva, e levando a planta a morrer, porque não deixava o livre fluxo da seiva. Aqui é o cordão esporonado, né? Pode-se ver que eles deixaram apenas uma gema embaixo, né? Aqui. E aqui cortaram fora essa parte. Então, cortes no lenho de mais de 2 anos, quando seca a cicatriz, ela entra para o lenho, né? Num formato de um cone, e ele seca, podendo entrar podridão e outros problemas, né? Então, ele observando a natureza, o Marco Simonite, ele ficava indagado com o porquê que dava esses problemas da videira morrer por causa desses formatos de poda. Foi ali que ele observou a natureza, né? E o formato de condução que era feito em videiras numa ilha perto da Sicília, que ele chamava de alberello, que quer dizer, numa tradução, árvore pequena ou arbusto, né? Para essa tradução, que nada mais é do que conduzir a uva com podas curtas para formar uma árvore, né? Mas esse formato de poda, ele se adaptava a uma região específica, que era naquela ilha, pelos ventos fortes que existiam e o clima em si, que a ilha era quase que inacessível à poda, a produção de videiras, porque o clima não favorecia, era ventos e outras coisas do gênero, né? Na ilha, o solo também. Só que há 3.000 anos eles cultivam uva nessa ilha. Desde os fenícios e gregos, romanos, eles cultivavam uvas nessa ilha. Que essa ilha, ela usa uma variedade que é a Moscato Branco de Alexandria, né, para produzir lá. E ela se adapta muito bem a esse formato de poda, mas para aquele tipo de solo, né, e clima. Foi aí que o Marco Simonite ele observou que essas videiras não morriam. Mesmo com muitos anos, elas não morriam. E ele não entendia o porquê. Quando ele observou a poda, ele descobriu que era o formato de poda que era conduzido, porque ela nunca é recuada, essa videira. E sim, ela é manejada da forma correta para ela ter pouco desenvolvimento nas podas, para um equilíbrio de desenvolvimento das gemas, né? E quais devem brotar para ter o fluxo livre. Aqui está a poda do alberello. Eles deixam sempre 2 gemas, e dessas 2 gemas vão brotar as 2, né? Então, no ano seguinte, quando houver a poda, eles tiram a gema que brotou aqui em cima, né? Podam, no máximo de 2 anos, né? Que é o ramo do ano passado. Com esse, eles tiram e deixam a gema de baixo para ter sempre fluxo livre. Essa gema depois vai brotar os 2 gemas, né? E vai ter sempre a poda do fluxo livre no alberello. Aqui está o formato de poda que o Simonite ele desenvolveu, né? Aqui está 100, é um guiot, né? Que é a poda de uva de vinho, sem o formato. E aqui com o formato, se pode ver que o fluxo da seiva é bem melhor e os ramos desenvolveram de forma melhor. Aqui está um cordão esporonado, né? No formato de poda normal, que amputam partes e a podridão entra dentro. Pode ver o baixo desenvolvimento das plantas, né, a fraqueza. E aqui o formato onde se poda pelo método Simonite, né, que é aquela poda italiana. Você pode ver que o vigor e a força das plantas é bem melhor. Aqui está o formato de poda,
né? Sempre observando que são os anos anteriores da poda, né? E aqui o ramo novo, então sempre tendo o fluxo livre da seiva aqui. Pode observar que aqui tem uma vara, que esse é o guiot, é o de vinho francês e italiano que é conduzido nesse formato. E o que acontece? Esse formato de condução, ele favorece a uva porque sempre tem o fluxo livre da seiva. Sempre se deve ter a noção que a poda nesse formato, se utilizar em uvas que precisam de mais de 2 gemas, se deve ter a noção de que se deve deixar uma vara mais longa, por exemplo, de 4 ou 5 gemas, nesse formato, né? Que é a vara aqui em cima, e esse daqui o esporão de 2 gemas. Então, assim, vai se sempre ter o fluxo da seiva dela com a vara, né? Não precisa ser uma vara muito longa, pode ser a partir de 4 ou 5 gemas ou 3, né? Mas sempre podando em 2 gemas essa vara de baixo aqui, esse esporão, né? Para ter a próxima vara que vai brotar aqui e o próximo esporão aqui. Então sempre tendo o esporão e a vara para a uva que necessita de uma poda um pouco mais longa. O cordão esporonado já é usado para videiras que não necessitam de poda longa e que produzem da mesma forma, né? Mas videiras que precisam de poda mais longa, então se usa esse método, né? Só que sempre tendo a noção do equilíbrio na planta, não deixando muitas gemas e observando o desenvolvimento e o comportamento da planta. Mas quando se deixa nesse formato, respeitando o fluxo da seiva, se observa que a planta aumenta o seu vigor e produtividade. Aqui está mostrando, né, 2 coisas. Primeiro, o fluxo da seiva, né, que é livre, não tem nada que a impeça, como podas mal feitas, né, sempre o fluxo livre. E outras 2 coisas. O primeiro é aqui o pedaço, né, de madeira, de toco, né, que na Itália é lenho de rispetto, né, que é o pedaço que se deve deixar para não quando secar esse pedaço do lenho não entrar para dentro da parte viva, né, entrar ali dentro para não ter porta de fungos, né? E aqui a mesma coisa. Então, quando se faz essa poda, mesma coisa aqui, se deve podar longe, sempre na próxima gema, o corte embaixo da próxima gema, que então esse toco vai ajudar a não dar problema de entrada de fungos, e assim no próximo ano se pode retirar, como aconteceu aqui. Depois de seco, se pode tirar normalmente, que não vai acontecer nada. O importante é deixar, enquanto está verde, um pedaço e depois, no próximo ano, se retirar esse pedaço, que então ele não entra dentro do lenho vivo. Aqui estão as partes onde tem a parte seca, né, que não cicatriza. Só para mostrar qual é o formato e como que ficaria. E aqui vemos essas 2 gemas, né? A gema de baixo sempre virada para baixo, que então vai originar o próximo esporão para ter sempre fluxo livre. E a gema de cima vai ser a vara futura, que vai ser deixada para produção. Então, respeitando sempre esse formato de poda, se vai ter sempre um fluxo livre. No ano seguinte se poda essa parte da vara e se deixa a vara que está em cima, no mesmo modo aqui, se corta a vara e se deixa o brodo, a vara que nasceu aqui e o esporão que está aqui. Aqui se observa que a videira lá, né, como aqui também, quando bem conduzida com fluxo muito bom, acontece de brotar gemas em outras partes. Essas gemas devem ser tiradas, porque sempre onde há fluxo bom de seiva, vai brotar gema. E essas gemas devem ser tiradas para sempre ter a poda nesse formato. Aqui é a poda quando se quer eliminar
algum galho se deve eliminar sempre nas gemas de corona, que na Itália eles chamam, que é as gemas da coroa da videira, que é a poda onde aqui está longe do lenho vivo, né? E se poda, então, sempre na poda se deve observar uma coisa. Na poda da videira se deve observar que quando se poda um ramo, ele tem que ter o dobro do diâmetro dele, sempre. Então, por exemplo, num ramo assim, se deve podar aqui em cima o ramo, né? Para não entrar ramos de mais de 2 anos, isso, né? Ramos do ano se pode podar aqui nas gemas aqui, né, da coroa, que não vai ter problema, mas ramos de com 2 anos se deve sempre deixar o galho o dobro, né, o comprimento aqui o dobro do diâmetro, que assim quando ele secar ele não vai entrar no lenho vivo, né? Mas ramos do ano se pode podar normalmente nas gemas de corona. Possivelmente se pode deixar respeitando essa regra, sim. Mas o importante, né, que isso seria na poda de guiô, né, e na poda ali do cordão esporonado, né? Esse formato sempre respeitando para não deixar a podridões ou outros problemas entrar na planta.